Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. História 1: A Ponte de Nuvens. No alto da montanha, envolta por névoa suave, uma ponte antiga parecia flutuar entre o céu e o vale. Um homem caminhava devagar, os passos ecoando levemente sobre a madeira envelhecida. Cada degrau rangia sob seu peso, mas ele seguia adiante, sentindo o frio da manhã misturar-se ao calor contido na respiração. O mundo abaixo estava oculto pelas nuvens densas, e ele percebia que, enquanto atravessava, não era apenas a distância física que percorria, mas também o espaço guardado dentro de si, entre memórias e esquecimentos. Cada gesto, cada passo, parecia mais um diálogo silencioso consigo mesmo do que uma travessia para outro lugar. O vento soprava nas cordas da ponte, criando sons que lembravam sussurros. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo a altura, o silêncio, o perfume úmido da neblina. Havia algo reconfortante na solidão da travessia, a certeza de que, mesmo sozinho, podia caminhar seguro entre o passado e o presente. Enquanto avançava, pequenas fissuras na madeira revelavam a passagem de incontáveis viajantes. Cada passo lembrava de histórias que jamais ouvirá, de vidas que também cruzaram a ponte sem saber que ela guardava não só o caminho, mas o tempo que passava sobre suas tábuas. Ele respirava devagar, absorvendo o frio e a umidade, sentindo os braços erguerem-se involuntariamente para equilibrar-se. A neblina se movia como um rio leve, abraçando a ponte e envolvendo o homem em um silêncio absoluto, quase sagrado. Cada instante tornava-se consciente, cada respiração um ponto de ancoragem entre o que deixava para trás e o que ainda estava por vir. A mente, antes agitada, agora se aquietava. Ele compreendeu que atravessar a ponte não era sobre chegar ao outro lado, mas sobre aceitar a travessia como parte de sua própria transformação. E assim, passo a passo, a neblina começou a se dissipar, deixando vislumbrar o vale abaixo, vasto e silencioso, cheio de possibilidades. Quando finalmente alcançou o centro da ponte, a neblina se abriu como cortinas de um teatro natural. O sol nascente tingia as nuvens de tons dourados e rosa, e o homem parou, absorvendo cada nuance da luz que surgia. A viagem não o havia levado a um destino físico, mas o transformará internamente, trazendo uma clareza que há muito não sentia. Ele olhou para trás, vendo a extensão da ponte que atravessara, e sentiu uma leveza inesperada. Todo o medo, a ansiedade e as dúvidas pareciam ter ficado presos à madeira e ao nevoeiro. Agora, o presente era todo dele, expandido pelo horizonte que se abria diante de seus olhos. O coração, silencioso e firme, batia com uma cadência tranquila. Cada passo a seguir não seria apenas continuidade, mas consciência do que se construiu e do que ainda está por vir. A ponte não desaparecia, permanecia, sólida, segura, lembrando que a travessia é tão importante quanto o destino. Quando alcançou o fim da ponte, uma brisa suave trouxe o perfume das flores e das árvores da encosta. Ele respirou fundo, sentindo o calor do sol tocar o rosto. A viagem, silenciosa e introspectiva, havia sido mais do que atravessar a ponte. Fora aprender a caminhar consigo mesmo. Olhou para o vale abaixo, agora iluminado e livre de névoa. Um sorriso se formou em seus lábios, discreto, mas pleno. A ponte permaneceria ali, firme, aguardando outros viajantes, e ele sabia que poderia retornar sempre que quisesse se reconectar com aquela sensação de equilíbrio e clareza. Com passos leves, desceu pelo caminho da montanha, carregando consigo a certeza de que cada travessia, por nuvens ou pela vida, é também uma oportunidade de transformação silenciosa e profunda. História 2: As lanternas do porto. No porto antigo,
As águas refletiam o céu de fim de tarde como um espelho trêmulo. Barcos pequenos balançavam suavemente, ancorados, enquanto o vento trazia o cheiro salgado do mar. Uma mulher caminhava pelo cais, carregando lanternas de papel cuidadosamente acesas, a luz fraca tremeluzindo em suas mãos. Ela as posicionava em pequenos suportes, uma a uma, lembrando-se do irmão que partirá há anos e jamais retornará. Cada gesto era ritual, um diálogo silencioso com a ausência e com a memória. O porto, com suas cordas, tábuas e redes, parecia participar do ritual, segurando o tempo com ternura. O céu mudava de cor gradualmente, laranja profundo se misturando a roxo e azul. Ela observava cada reflexo na água, cada sombra projetada pelos barcos, sentindo que a luz das lanternas não iluminava apenas o cais, mas também o espaço entre lembrança e esperança. Enquanto caminhava entre os barcos, lembranças vinham à tona. Tardes de verão ajudando o irmão a preparar redes, risadas compartilhadas em dias de vento, histórias contadas ao anoitecer. Cada lanterninha colocada era como um fio invisível que ligava o presente ao passado, o silêncio ao movimento, a saudade à presença. Ela suspirou, permitindo-se sentir a ausência sem dor, apenas com ternura. Cada vela acesa iluminava seu rosto e o cais, criando uma dança de sombras e brilhos que parecia refletir exatamente o que sentia, um equilíbrio delicado entre lembrança e aceitação. E então, na quietude do porto, percebeu algo. Uma garrafa boiava próxima à água, trazendo uma luz tênue de outro lugar. Aproximou-se, curiosa, e percebeu que não era apenas reflexo. Alguém, em algum ponto do mar, retornará à gentileza silenciosa de sua própria lembrança. Ela abriu a garrafa e encontrou um papel cuidadosamente enrolado. Sem assinatura, apenas uma frase. Mesmo longe, há quem veja sua luz. O vento trouxe as palavras como sussurro, e ela sentiu um calor inesperado subir ao peito. Não importava quem tivesse escrito, a resposta já existia no gesto, na atenção silenciosa, na reciprocidade invisível que liga corações através da distância e do tempo. O céu escurecia devagar, mas as lanternas permaneciam acesas, pequenas tochas de esperança. Ela caminhou pelo cais, observando os reflexos multiplicarem-se na água, e entendeu que a ação de lembrar, de esperar e de iluminar, era em si mesma uma resposta profunda. Quando a noite caiu completamente, o porto ficou silencioso, exceto pelo suave balançar dos barcos e pelo sopro do vento entre cordas e mastros. A mulher permaneceu por um instante, observando o brilho das lanternas se refletindo no mar. Sorriu baixinho, sentindo que, de alguma maneira, tudo estava conectado: passado, presente e ausência. O irmão poderia jamais voltar, mas a luz permanecia, como um fio que une quem se ama, mesmo quando invisível. Ela recolheu a última lanterninha, mantendo a chama acesa, e caminhou lentamente de volta para a cidade, carregando consigo a certeza silenciosa de que cada gesto de lembrança e cuidado ecoa no mundo, mesmo quando ninguém vê diretamente. História 3. A Casa do Carvalho. A casa antiga permanecia cercada por carvalhos robustos, suas copas lançando sombras longas sobre o jardim silencioso. O homem parou diante do portão, sentindo a textura da madeira sob a mão. Cada detalhe da fachada parecia carregar memórias que não se dissipavam com o tempo. O rangido da varanda, o perfume do jardim, o brilho do sol refletido nas janelas antigas. Ao atravessar o caminho de pedras que levava à porta, percebeu como o tempo havia mudado a casa. Ao mesmo tempo, como ela permanecia exatamente a mesma dentro de sua lembrança. O vento agitava as folhas, e o aroma terroso da madeira misturava-se com o perfume das flores antigas. Cada passo era um diálogo silencioso com o passado, com os dias em que correr pelos corredores era rotina e cada canto contava histórias que agora só existiam dentro dele. Ao entrar, o silêncio era confortável, quase musical. Ele percorria cada cômodo, sentindo que a casa respirava com ele,
guardando cada riso e cada gesto, cada abraço e cada lágrima. As memórias surgiam não apenas como lembranças, mas como presenças sutis que preenchiam o ar e aqueciam o coração. No escritório antigo, entre livros encadernados e prateleiras cobertas de poeira, encontrou um pequeno compartimento esquecido. Abriu-o e descobriu cartas antigas da avó, cuidadosamente guardadas. Cada envelope trazia palavras escritas à mão, memórias entrelaçadas com ternura e cuidado, instruções discretas e conselhos que ecoavam através do tempo. Sentou-se em uma poltrona, lendo lentamente, sentindo-se conectado àquela geração que o antecedera. Era como se pudesse ouvir a voz da avó, calma e firme, orientando-o, lembrando-o do valor das raízes e da importância de preservar os laços invisíveis que atravessam o tempo. O aroma da madeira aquecida pelo sol misturava-se ao perfume antigo das páginas, criando uma sensação de presença viva. Ele percebeu que, embora o tempo tivesse levado muitos momentos e pessoas, a essência da memória permanecia intacta. Cada gesto, cada palavra escrita, ainda existia, pulsando no coração da casa e dele próprio. O sol atravessava as janelas, iluminando cada detalhe com suavidade. Ele caminhou pelos corredores, tocando a madeira polida, sentindo a textura das portas e das paredes. A casa, silenciosa, parecia envolvê-lo em um abraço terroso, lembrando-o de que ali estava a continuidade da vida, das histórias, dos vínculos que formam a identidade. Cada passo revelava pequenos detalhes esquecidos. Um desenho na parede, marcas de brincadeiras da infância, o balanço antigo preso ao carvalho mais próximo. Ele sorriu, percebendo que a casa não era apenas um espaço físico, mas um elo com sua própria história, uma âncora segura que o conectava ao que foi e ao que ainda permanece. Ao fechar os olhos por um instante, sentiu a presença da família, não como lembrança distante, mas como algo vivo dentro da própria casa. Cada carta, cada móvel, cada árvore no jardim era testemunho da continuidade da vida, mesmo quando se parte ou se muda. Ao se preparar para partir, olhou mais uma vez para o jardim e para os carvalhos, sentindo o calor do sol sobre a pele e o perfume terroso que preenchia o ar. As cartas da avó estavam guardadas em seu bolso, lembrança concreta da permanência do passado. Ele abriu a porta e caminhou pelo caminho de pedras, sentindo cada passo como uma reverência silenciosa. A casa continuava ali, viva e presente, e ele sabia que poderia retornar sempre que precisasse se reconectar com suas raízes. Mesmo ao se afastar, sentiu que não deixava apenas um lugar físico para trás. Levava consigo a certeza de que memória e lar permanecem vivos, entrelaçados, sustentando o que somos. História 4. O caminho da neve. A trilha de montanha estava coberta por um manto espesso de neve, silenciosa e vasta. A mulher caminhava devagar, sentindo o frio tocar o rosto e o som suave da neve comprimida sob os pés. Cada passo parecia ecoar no silêncio absoluto, e ela respirava profundamente, absorvendo o ar gelado e puro. O vilarejo no alto da montanha permanecia distante, quase escondido pelo branco intenso. Ela não falava nem apressava os passos. A caminhada era um momento de introspecção, uma oportunidade de se reconciliar com perdas antigas e reencontrar uma paz que há muito não sentia. O vento soprava entre árvores cobertas de geada, carregando pequenos flocos que caíam suavemente sobre o cabelo e as roupas. A solidão não era pesada, mas tônica, preenchendo o espaço com uma sensação de presença profunda e reflexão silenciosa. Enquanto subia, lembranças surgiam, claras como o céu azul que aparecia entre nuvens esparsas. Memórias de infância, de amigos e familiares, de momentos felizes e dolorosos, percorriam sua mente. Cada passo na neve era também um gesto de reconciliação, aceitando que algumas coisas permanecem apenas em lembranças, enquanto outras evoluem silenciosamente. A paisagem branca parecia purificar o tempo, tornando-o visível apenas na cadência de sua respiração e na trilha que deixava para trás.
Ela sentiu que a solidão, quando abraçada, se tornava espaço de liberdade e reflexão. Ao alcançar um pequeno platô, parou e olhou para o vilarejo coberto de neve. As casas, silenciosas, pareciam fazer parte de um quadro perfeito, onde passado e presente coexistiam harmoniosamente, e onde a vida continuava apesar da ausência e do silêncio. Ela sentou-se sobre uma pedra, sentindo o frio da superfície e a suavidade do vento que soprava constante. Observou cada detalhe: a neve que refletia a luz do céu, o brilho suave do gelo nos telhados, os pinheiros cobertos de branco. A aldeia parecia convidá-la a perceber que a vida, assim como a neve, tem ciclos e que a quietude também carrega sentido. O coração se aquietou, cada lembrança se reorganizando de forma serena. Ela percebeu que não precisava preencher o espaço com palavras ou gestos. Bastava estar presente, aceitar a paisagem e o momento. A solidão tornará-se companhia, e o frio, conforto. Cada respiração era contemplação, cada movimento, presença. Ao observar o horizonte, sentiu uma conexão profunda com o mundo, como se a neve e o vento sussurrassem que tudo segue seu curso, e que a paz vem ao aceitar o fluxo da vida. Quando decidiu iniciar a descida, cada passo parecia mais leve. A trilha branca permanecia atrás dela, sinalizando a passagem, mas não prendendo o movimento. Sentiu que poderia retornar sempre que desejasse se reconectar com a serenidade encontrada no silêncio da montanha. O vilarejo continuava lá, imóvel e silencioso, testemunha de que perdas e ausências não diminuem a beleza da vida. Ela desceu com o coração tranquilo, aceitando a solidão como parte natural do caminho, sentindo que cada instante de caminhada era também uma pequena vitória sobre o tempo e sobre si mesma. O vento soprava suavemente, levando consigo pequenos flocos de neve, e ela percebeu que a paz estava dentro dela, não na chegada, nem na partida, mas na própria jornada. História 5. O barco esquecido. A baía estava tranquila, com a água refletindo o céu em tons suaves de azul e cinza. Um barco antigo permanecia encostado na areia, sua pintura desgastada pelo tempo e pelo sal. Um idoso aproximou-se lentamente, sentindo cada passo sobre a areia fria e úmida, o coração preenchido por lembranças que pareciam flutuar junto com a brisa marítima. Ele passou a mão sobre a madeira áspera do casco, tocando a memória do pai que um dia navegara aquelas águas. Cada detalhe do barco, o leme gasto, os bancos de madeira, as cordas enroladas com cuidado, trazia histórias vivas à mente, como se o tempo nunca tivesse passado de fato. O som das ondas suaves completava a paisagem, quase como uma trilha sonora para a contemplação. Ele sentou-se ao lado do barco, respirando fundo, permitindo que a nostalgia e a melancolia leve preencham o peito sem peso. Cada lembrança era um fio de ligação entre passado e presente, e ele compreendeu que, apesar da ausência, o amor permanece, guardado nos gestos e nos lugares que atravessam o tempo. Ele abriu o compartimento secreto do barco, escondido sob uma tábua solta. Dentro, encontrou cartas antigas, cuidadosamente guardadas pelo pai. As palavras, escritas com caligrafia firme e delicada, descreviam viagens, aprendizados e pequenos momentos cotidianos que nunca haviam sido compartilhados. Cada carta era como uma ponte entre gerações, uma memória tangível que atravessava décadas. O idoso leu lentamente, absorvendo cada frase, sentindo a presença do pai de uma maneira intensa e silenciosa. O cheiro de papel envelhecido misturava-se à maresia, criando uma sensação de proximidade que palavras não poderiam expressar. Ele percebeu que o barco não era apenas madeira e pregos. Era um repositório de histórias, memórias e afetos. O tempo passará, mas não apagará a essência do que fora vivido. Ao contrário, havia se transformado em algo eterno, guardado no silêncio da baía e no eco das cartas esquecidas. O sol começava a se inclinar sobre o horizonte, lançando tons quentes sobre a água e o casco do barco. Ele permaneceu ali,
sentado, sentindo o ritmo suave das ondas como batidas lentas de coração. Cada respiração era contemplação. Cada movimento do vento lembrança de que a vida segue, mesmo quando pessoas partem. O idoso olhou para o céu refletido na baía e percebeu que, apesar da passagem do tempo, o amor e a memória permanecem. Cada carta, cada madeira gasta e cada cheiro do mar carregavam a presença de quem ele amara. E aquela presença era suficiente para preencher o silêncio e o espaço. O barco, imóvel e firme, parecia sorrir na quietude da baía, lembrando que mesmo o que é esquecido fisicamente permanece vivo no coração e na memória daqueles que sabem olhar com atenção. Antes de se levantar, ele percorreu a areia ao redor, sentindo o calor suave do entardecer sobre a pele e o som do mar como companhia. Guardou as cartas com cuidado, sabendo que aquela memória agora vivia também nele, pronta para ser lembrada e compartilhada quando necessário. O barco permanecia ali, silencioso e eterno, guardando o eco de gestos e palavras, testemunha do tempo e do amor que atravessa gerações. Ele sorriu baixinho, sentindo paz, e iniciou o caminho de volta, com o coração leve, consciente de que algumas coisas nunca se perdem, apenas aguardam serem redescobertas. História 6. O campo de trigo. Os campos dourados se estendiam ao entardecer, cada espiga dançando com o vento como se celebrasse a luz morna do sol. Um jovem caminhava por entre as fileiras, sentindo a terra firme sob os pés e o aroma terroso misturado à doçura da planta madura. Ele buscava a inspiração perdida, aquela sensação que outrora preenchera os dias com cor e propósito. Mas não precisava apressar nada. Cada passo pelo campo trazia serenidade e clareza. O sol baixava devagar, tingindo o horizonte de laranja, dourado e tons suaves de violeta, e a cadência da luz tornava cada gesto poético. O vento levantava pequenas nuvens de pólen e poeira leve, criando uma dança hipnotizante que parecia tocar a alma. Cada movimento das espigas, cada som sussurrante da natureza, lembrava-o da simplicidade que muitas vezes esquecemos, que a beleza está nos detalhes e na rotina contemplada com atenção. Ele respirou fundo, deixando que o cheiro do campo e o calor do sol preenchessem os pulmões e o coração. Cada espiga, cada folha, cada sombra projetada sobre o solo parecia contar histórias silenciosas, histórias de crescimento, espera e renovação. Enquanto caminhava, sentia a tensão e a inquietação se dissolvendo. O campo se tornava não apenas cenário, mas companheiro, oferecendo o ritmo certo para que ele reencontrasse a inspiração. O movimento constante das plantas com o vento funcionava como lembrança de que a vida, assim como o campo, se renova a cada instante. Ele sorriu discretamente, percebendo que a simplicidade não era ausência de profundidade, mas espaço para contemplação e presença. Cada passo reforçava a conexão com o mundo, com o sol, com a terra, com o próprio coração. Quando o vento levantou as espigas de trigo, criando ondas douradas que se estendiam até o horizonte, ele ficou parado por alguns instantes, absorvendo a dança hipnotizante. Cada movimento parecia sincronizado com a respiração do jovem, trazendo uma sensação de harmonia e plenitude. Ele sentiu a inspiração voltar, não como uma força imposta, mas como algo que se insinuava naturalmente, através da observação e da presença no momento. A luz do entardecer pintava sombras longas e suaves, e cada detalhe do campo parecia convidá-lo a mergulhar na beleza cotidiana que tantas vezes passa despercebida. O jovem compreendeu que, às vezes, recuperar a inspiração não significa criar algo grandioso, mas perceber a perfeição do simples, o movimento da vida refletido em cada detalhe do mundo natural. Ao final do dia, ele sentou-se na beira do campo, observando o sol desaparecer no horizonte e o céu tingir-se de tons profundos de violeta e laranja. O vento continuava a soprar, levantando pequenas ondas de espigas que reluziam com a última luz. Ele respirou profundamente, sentindo o coração leve e a mente serena. A rotina simples,
A conexão com a terra e a contemplação do instante haviam restaurado o equilíbrio perdido. O campo continuava ali, dorido pelo tempo e belo em sua constância, pronto para ser vivido e sentido a cada passo que se percorre. Com o sol finalmente sumindo, ele permaneceu alguns momentos em silêncio, sentindo que a inspiração não era algo a ser buscado fora, mas algo que se revela quando se permite existir plenamente no presente. História 7. A Casa da Janela Vermelha. A casa isolada erguia-se no topo da colina, a janela vermelha voltada para o pôr do sol. Cada tarde, uma mulher sentava-se diante dela, observando a luz mudar lentamente, tingindo as paredes e o chão com tons quentes de laranja, dourado e vermelho. O silêncio que preenchia o espaço não era vazio, mas cheio de expectativa e ternura contida. Ela segurava um caderno, onde registrava pensamentos, pequenos gestos e memórias, mas a atenção estava voltada à luz que atravessava o vidro. Cada mudança no céu parecia um sussurro do mundo, um lembrete de que o tempo seguia, ainda que as respostas que esperava tardassem a chegar. O vento soprava entre as árvores, levando o cheiro do campo e o calor suave do entardecer. Ela respirava devagar, permitindo que o coração se acostumasse à espera, sentindo a presença de quem amava mesmo na distância e no silêncio. Dias se passavam, e a rotina permanecia constante. Cada pôr do sol tornava-se um ritual silencioso, uma oportunidade de reconectar-se com si mesma e com a esperança. Ela observava as cores refletirem no vidro vermelho, transformando a luz em algo tangível, quase material, como se pudesse tocar a presença que aguardava. Enquanto os raios diminuíam, pensamentos de lembrança surgiam, lembrando sorrisos, palavras e gestos do ente querido. A paciência tornou-se companheira, e a espera não mais um fardo, mas um espaço de contemplação e introspecção. O tempo passava lentamente, mas cada instante era preenchido com percepção e ternura. Ela entendia que a ausência não anula o amor, apenas muda sua forma, transformando-se em espera e cuidado silencioso. No auge do pôr do sol, o céu explodiu em tons quentes, refletindo-se no vidro da janela vermelha como se o mundo inteiro tivesse se inclinado para tocar aquele momento. Ela sentiu uma presença súbita, não física, mas emocional, uma conexão silenciosa que atravessava o tempo e a distância. As mãos descansaram sobre o colo, e o coração bateu lento e firme. Era a confirmação de que, mesmo sem notícias, o vínculo permanecia intacto, e que o cuidado, a memória e a atenção possuem força própria. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo cada nuance da luz da brisa. A melancolia estava presente, mas leve, transformada em poesia viva, e a sensação de estar em companhia de quem se ama preenchia o espaço vazio da casa. Quando a última faixa de luz desapareceu no horizonte, ela levantou-se, sentindo serenidade. O caderno permaneceu aberto, a janela vermelha agora envolta na penumbra suave, e a brisa tocou o rosto com delicadeza. Aceitou a espera como parte da vida, compreendendo que cada instante vivido com atenção é uma forma de amor. Sorriu levemente, percebendo que a presença, mesmo invisível, nunca se perde, e que a paciência é também um gesto de cuidado. Ela caminhou para dentro da casa, deixando a luz do entardecer descansar sobre o vidro, levando consigo a calma de saber que, mesmo na ausência, o amor persiste, silencioso e eterno. História 8. O farol de pedra. O farol antigo erguia-se sobre o penhasco, firme contra o vento e o mar revolto. Um homem caminhava pelos degraus de pedra, sentindo o cheiro salgado do oceano e o rugido das ondas abaixo. Cada passo era cuidadoso, mas natural. Ele conhecia cada pedra, cada corrimão, cada canto da estrutura que havia dedicado a sua vida. Mesmo sozinho, sentia a presença do mundo na força do vento, no movimento das ondas e no cintilar distante da luz que guiava barcos. Cuidar do farol era mais do que manutenção. Era compromisso,
vigilância silenciosa que salvava vidas e mantinha a continuidade de ciclos invisíveis. O céu carregava nuvens densas, prenunciando tempestade. Mas ele permanecia firme, conhecendo o valor da luz que precisava manter acesa, mesmo quando a escuridão parecia maior do que tudo. Dentro do farol, ele ajustava mecanismos e verificava lâmpadas, cada movimento preciso e firme. O som do mar batendo nas pedras ecoava pelos corredores, e o vento soprava pelas janelas abertas, trazendo lembranças de noites passadas em tempestades ainda maiores. A solidão não o pesava, pois ele compreendia que sua função transcende o individual. Cada raio de luz projetado sobre o mar era testemunho de resiliência, cuidado e continuidade. O farol era a ponte entre o homem e o mundo, lembrança de que mesmo pequenos gestos silenciosos podem ter impacto profundo. O coração do homem batia firme, sincronizado com o ritmo da tempestade. Ele sentia a força da vida, do compromisso e da responsabilidade silenciosa, e sabia que cada esforço mantinha a esperança acesa no horizonte. Quando a noite caiu completamente, uma tempestade se intensificou. O mar rugia, as ondas se erguiam altas e a chuva castigava as pedras do penhasco. O homem permaneceu no topo, observando o farol iluminar o oceano em feixes firmes contínuos. Barcos próximos surgiam nas ondas escuras, e a luz os guiava como mãos invisíveis, segurando-os contra a fúria da noite. Ele percebeu que cada gesto de cuidado, cada segundo de vigilância, carregava peso silencioso, mas essencial. A tempestade rugia, mas a luz permanecia firme, e ele sentiu a certeza de que sua presença, mesmo solitária, tinha significado profundo, sustentando vidas que ele talvez nunca conhecesse pessoalmente. Quando a tempestade diminuiu e o horizonte clareou com tons tênues de azul, ele permaneceu por alguns instantes, observando o mar e o céu em silêncio. O farol continuava a iluminar o caminho, constante, firme, sereno. Ele respirou fundo, sentindo a força do compromisso silencioso que assumirá ao longo dos anos. Cada passo, cada ajuste, cada vigilância valerá a pena. A luz persistia, lembrando que a continuidade e a resiliência não precisam de testemunha. São presentes ao mundo, mesmo invisíveis. O homem desceu lentamente, sentindo o vento e a maresia no rosto. Sabia que a noite poderia retornar, a tempestade poderia voltar, mas o farol permaneceria, assim como ele, em silêncio e firme, sustentando o horizonte e a esperança de quem precisa ser guiado. História 9. A Ponte do Outono. A ponte antiga estendia-se sobre o rio tranquilo, ladeada por árvores cujas folhas alaranjadas caíam suavemente, dançando com o vento. Dois amigos caminhavam lado a lado, passos cadenciados e silenciosos, cada um absorvendo o aroma da terra úmida e o som suave da água corrente. Eles haviam percorrido muitos caminhos juntos, mas aquele seria o último compartilhado antes que cada um seguisse sua própria jornada. O ar carregava nostalgia e ternura, e o outono parecia transformar cada detalhe: folhas no chão, reflexos na água, o brilho dourado do sol baixo, em símbolos silenciosos da passagem do tempo. O vento soprava leve, levantando folhas que caíam sobre os ombros, lembrando que tudo tem seu ciclo, e que cada despedida é também um convite à contemplação. O silêncio entre eles não pesava, ao contrário, era aconchegante, preenchendo o espaço com memórias e presença. Enquanto avançavam pelo meio da ponte, recordações surgiam, risadas compartilhadas, pequenas aventuras, conversas longas nas tardes silenciosas. Cada memória parecia flutuar entre as tábuas gastas, abraçando o momento presente com delicadeza. Eles trocavam palavras mínimas, mas suficientes para que cada história, cada gesto do passado, fosse lembrado e valorizado. O ar frio e úmido da tarde misturava-se ao calor do vínculo silencioso, criando uma sensação de eternidade efêmera, como se o tempo tivesse feito uma pausa para eles. O rio corria abaixo, levando consigo folhas que refletiam o pôr do sol.
Cada detalhe reforçava a consciência de que a amizade não desapareceria com a distância, mas existiria nos pequenos gestos, nos pensamentos e nos ecos do passado compartilhado. Ao alcançarem o centro da ponte, pararam e permaneceram lado a lado, observando o reflexo do céu no rio e a dança lenta das folhas. O silêncio tornou-se elo entre passado e futuro, uma ponte invisível que sustentava lembranças e sentimentos. Cada um sentiu a despedida não como fim, mas como continuidade. Um sorriso discreto surgiu, misturado à melancolia da separação. Nenhum gesto precisava ser grandioso. Bastava a presença, o olhar atento e o reconhecimento de que, mesmo distantes, carregariam consigo a memória do outro. O vento erguia folhas que giravam em círculos silenciosos, e eles perceberam que a ponte não era apenas madeira sobre o rio. Era símbolo da transição, da amizade e daquilo que permanece além da partida física. Quando se despediram, cada um seguiu seu caminho com passos leves e coração tranquilo. A ponte permaneceu ali, firme, testemunha silenciosa de histórias, memórias e despedidas. As folhas continuavam a cair, o rio a correr, e o outono completava seu ciclo sereno. Eles olharam para trás uma última vez, percebendo que o elo que compartilhavam não dependia do encontro, mas daquilo que haviam vivido e do que levavam dentro de si. A ponte, antiga e sólida, continuaria a conectar o passado e o futuro, lembrando que cada caminho percorrido é também uma ponte invisível entre corações e memórias. História 10. O Jardim do Horizonte. No alto da colina, um jardim se estendia diante da senhora, repleto de flores coloridas e caminhos de pedra. A manhã nascia devagar, tingindo o céu de tons suaves de rosa e dourado, refletindo-se nas pétalas úmidas pelo orvalho. Ela caminhava lentamente entre os canteiros, observando cada detalhe, o movimento das folhas, a luz suave, o perfume que preenchia o ar. Percebia que as flores cresciam e floresciam, independentemente de quem as via. O jardim parecia existir por si só, um universo silencioso de beleza e ciclo constante. O vento soprava gentilmente, trazendo consigo o aroma do mar distante. Cada respiração era contemplação, cada gesto, tocar uma pétala ou observar uma abelha pousar, um momento de presença plena e agradecimento silencioso. Ela parou diante de um canteiro de flores que refletia os primeiros raios do sol, observando como a luz se infiltrava nas cores e nas formas. O jardim não necessitava de sua aprovação ou atenção para florescer. Ele apenas seguia seu ciclo, silencioso e constante. Enquanto caminhava, lembranças surgiam. Tardes passadas cuidando de mudas, risadas de netos correndo entre flores, o canto de pássaros que sempre a acompanhava. Cada memória parecia refletida na luz do amanhecer, lembrando-a de que a vida se manifesta em pequenos ciclos, nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. O tempo se dilatava no jardim, tornando cada instante infinito e sereno. Ela compreendeu que a contemplação era, em si, forma de participação no milagre cotidiano da natureza. Quando o sol despontou totalmente, iluminando o horizonte e tingindo as flores com cores inesperadas, a senhora parou e fechou os olhos por alguns instantes. Sentiu a vibração da vida ao seu redor, a continuidade que não depende de ninguém, e a presença de algo maior e silencioso que sustentava cada instante. O perfume das flores misturava-se à brisa, e ela sorriu levemente, sentindo gratidão profunda. A beleza do jardim não era apenas para os olhos, mas para a alma. Não era necessário compreender tudo, apenas perceber e acolher. Cada flor, cada cor, cada som do amanhecer lembrava-a de que o ciclo da vida segue, constante, generoso e sereno. A presença consciente transformava cada momento em contemplação e paz. Ela permaneceu por alguns minutos, observando o horizonte onde o mar se encontrava com o céu. Sentiu que não precisava fazer nada além de estar ali, respirando, percebendo e agradecendo. O jardim, silencioso e terno,
continuaria a florescer, trazendo inspiração e serenidade a quem passasse por ele. Com passos lentos, começou a caminhar pelos caminhos de pedra, absorvendo o calor suave do sol e a leveza da brisa. Cada gesto, cada olhar para as flores, reforçava a percepção de que a vida se renova constantemente e que a gratidão silenciosa é a forma mais pura de contemplação. Ela sorriu novamente, percebendo que o ciclo se fechava naturalmente, e que cada amanhecer era convite para testemunhar a beleza que existe, mesmo quando ninguém observa.